A Ucrânia realizou o que seria seu primeiro ataque com mísseis ATACMS contra o território da Rússia, logo após receber luz verde de Joe Biden para ataques longínquos. Os líderes europeus revelaram tanto euforia quanto preocupação com a notícia. Mas quem está por trás do uso dos ATACMS? Ucranianos ou militares da OTAN? E por que só agora Biden autorizou tal tipo de ataque? O que esperar deles? As respostas para estas indagações você vai ver neste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Minister Lavrov said today that without the Americans it is impossible to use these high-tech missiles, and without going into, if you allow that or not, can you comment on that? At least, I mean, is that does the operation of these missiles require American involvement? So I'm not going to speak to that, but has the United States shared intelligence with Ukraine? Absolutely we have. Have we shared that intelligence with Ukraine with the expectation that it would improve their performance on the battlefield? Absolutely, and we'll continue to do that. Como vocês acabaram de ver, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matt Miller, evitou comentar as acusações russas de que ataques contra seu território com o uso de mísseis de longo alcance, ATACMS, ocorrem com a participação direta de militares dos Estados Unidos. O diplomata se restringiu a dizer que o Pentágono fornece dados de inteligência aos ucranianos para realizar ataques contra a Rússia. O caso é mais um episódio onde Washington evita confirmar e revelar o nível de participação de suas forças no conflito no leste europeu, quando, na verdade, fica-se mais evidente que a Rússia não está lutando meramente com a Ucrânia, mas com todo um aparato militar dos países da OTAN. Washington não só evita confirmar o nível de participação de seus militares contra alvos no território russo, longe da zona de conflito, mas também tenta não assumir que autorizou Kiev a realizar tais ações militares. Contudo, logo depois da imprensa norte-americana ter reportado a autorização expedida por Joe Biden, a Rússia noticiou ao mundo que seria o primeiro ataque contra alvos profundos em seu território com o uso do sistema de mísseis de longo alcance ATACMS. O ataque se deu por volta de 3 horas e 50 minutos na madrugada de terça-feira, 19 de novembro, pelo horário local, contra uma instalação militar russa na região de Bryansk. Sabe-se que dos 6 mísseis lançados contra ela, 5 foram abatidos pela defesa antiaérea russa. Um 6º míssil foi danificado, mas teria conseguido atingir o solo, causando um incêndio. Para abater os ATACMS, os russos utilizaram sistemas S-400 e Pantsir. Apesar do incêndio, não foram registradas vítimas ou destruição. Sabe-se que pelas características operacionais do ATACMS, o míssil pode ser abatido pelos sistemas S-400, S-300V4 e Buk-M3 da Rússia. O caso gerou uma grande discussão na Rússia, isso porque Moscou insiste que o ATACMS não pode ser operado por ninguém além dos militares da própria OTAN. Seguindo esta lógica, o uso dos ATACMS contra alvos nas profundezas do território russo seria uma prova do envolvimento direto da OTAN no conflito armado, o que mudaria a sua natureza. Bom, segundo o presidente russo Vladimir Putin. Mas por que os russos dizem que são os militares da OTAN que estão por trás dos ataques? A participação dos militares da OTAN começaria já a partir do fornecimento de dados obtidos via satélite. Só os Estados Unidos possuem mais de 400 satélites de propósito militar, sendo que algumas dezenas são designados particularmente para obter dados de inteligência. Já a União Europeia e os países da OTAN, tirando os Estados Unidos, possuem muito menos satélites para tais propósitos. A Ucrânia não possui um sequer. Por isso, suas forças armadas dependem totalmente das informações fornecidas pelos parceiros ocidentais. Só que a participação dos militares da OTAN não se limitaria ao repasse de dados de inteligência. Para realizar um ataque com os mísseis ATACMS, é necessário o trabalho de decodificação e interpretação de dados em centros específicos.
Existem várias unidades de tais centros no mundo, só que nenhuma delas fica na Ucrânia. Um destes centros, por exemplo, se encontra nos Estados Unidos, chamado de Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. Na França, há o Centro de Expertise de Defesa. No Reino Unido, a Organização de Inteligência de Defesa. Nas estruturas da OTAN também existem alguns centros de trabalho conjunto que processam tais dados para dar apoio às operações militares. Todos eles são interligados e trabalham com linhas de comunicação digital duplicadas. O conflito na Ucrânia revelou que todos estes centros estão fornecendo serviços às Forças Armadas da Ucrânia diretamente. Os centros trabalham 24 horas por dia, em tempo real, para determinar as coordenadas exatas para tais tipos de ataque. Você pode estar se perguntando, mas não bastaria para a Ucrânia utilizar coordenadas fornecidas por serviços online como o Google Maps? Teoricamente, isso seria possível, só que uma coisa é você obter as coordenadas de um objeto estático, como um prédio. A outra é obter as coordenadas de aeronaves, tanques, grupos de tropas, navios e ativos móveis de importância militar, o que não se consegue utilizando meramente o Google Maps. Um detalhe importante é que a altitude de um voo em relação à superfície terrestre é um dado importantíssimo para sistemas de armas de alta precisão. Os dados de altitude também não são fornecidos por serviços de geolocalização de uso público. Para dar um exemplo, vamos imaginar o trabalho de uma tripulação ucraniana do sistema HIMARS transferido para as Forças Armadas da Ucrânia pelos Estados Unidos. O comandante da tripulação do sistema pressiona o botão vermelho convencional para lançar o míssil ATACMS. No entanto, antes disso, o míssil deve ser carregado com uma tarefa de voo. Caso contrário, ele voará para qualquer lugar que não seja o alvo após o lançamento. As tarefas de voo em si não costumam ser criadas na cabine de comando de um lançador ou aeronave em terra. Elas são geradas pelos centros que eu mencionei. É uma longa jornada e um procedimento complexo que exige a participação de muitos especialistas de diferentes perfis. Dizendo para vocês passo a passo, para lançar um míssil ATACMS, antes de tudo, o comando militar ucraniano recebe informações via satélite sobre alvos que podem ser atacados no território do inimigo. Logo depois, a tripulação de um sistema HIMARS, que lança os ATACMS, escolhe a plataforma de lançamento específica e coloca em posição de ataque. Neste momento, com a ajuda de GPS, a posição da plataforma de lançamento é determinada nos mínimos detalhes, até em centímetros. Os dados, como a posição exata da plataforma, vão para um dos referidos centros de processamento de dados da OTAN. E é com base neles que os militares da OTAN criam um programa digital para a tarefa de voo. Depois, tal tarefa de voo é mandada para a unidade do HIMARS. O comandante da tripulação do HIMARS insere os dados no computador a bordo e realiza o disparo. Sendo assim, na prática, os operadores ucranianos de lançadores e transportadores de mísseis norte-americanos são apenas motoristas e pessoal de serviço. Sua tarefa é dirigir o veículo até a posição, pegar suas próprias coordenadas, transmiti-las ao centro de controle e, quando a tarefa de voo chegar pronta, pressionar a tecla Enter. O gerenciamento real da seleção de voos e da preparação das tarefas de voo é deixado para os militares da OTAN, na maioria das vezes norte-americanos. Esse é o envolvimento direto da OTAN no conflito ucraniano. Somente em alguns casos específicos, o comandante da tripulação pode inserir as coordenadas para um ataque sem a ajuda de um centro de inteligência. Porém, o diapasão para seu disparo será limitado. Mas por que os ucranianos só receberam autorização para utilizar tais mísseis contra alvos profundos no território russo só agora? As explicações para isso podem ser diferentes e a primeira delas é exatamente o avanço das tropas russas na linha de frente. A questão é que os ATACMS já tinham sido entregues aos ucranianos meses atrás. Mas com o avanço das forças russas em diferentes pontos da linha de frente, os ucranianos são obrigados a empurrar mais para trás
por sistemas que podem lançar tais mísseis, como os lançadores HIMARS. E à medida que eles são mais empurrados da linha de frente, menor é a capacidade da Ucrânia de atacar alvos longínquos do território russo com mísseis de longo alcance. Um exemplo disso é que, atualmente, os mísseis operados pela Ucrânia com alcance de 165 quilômetros só conseguem, no máximo, atingir alvos na zona fronteiriça. É exatamente por isso que os ucranianos precisam dos ATACMS, com alcance máximo de 300 quilômetros, para atingir alvos mais profundos na Rússia, enquanto as forças de Moscou não avançaram ainda mais. Tendo em vista tal fato, a autorização de Biden para utilizar os ATACMS nas profundezas do território russo é mais um ato de misericórdia para o exército da Ucrânia, que bate gradativamente em retirada, do que um fator que realmente vai mudar o curso do conflito. Uma questão que vale a pena a atenção é que utilizar os ATACMS deverá levar os russos a caçarem ainda mais os sistemas HIMARS, que operam tal míssil. Só que muitas unidades do HIMARS já foram destruídas pelos russos justamente neste ano. Kiev recebe a promessa de receber mais HIMARS para repor as grandes perdas. Mas colocar tais sistemas o mais perto possível da linha de frente para ter melhor alcance de alvos na profundidade do território russo é algo muito arriscado, tendo em vista o trabalho constante dos drones russos. Existe também hipóteses da razão de Biden ter autorizado os ataques de profundidade só agora. Com o final de seu mandato presidencial, Biden poderia estar buscando uma forma de complicar o futuro governo de Trump. O republicano prometeu acabar com o conflito no leste europeu, mas a escalada tomada por Biden pode dificultar ainda mais a tarefa de Trump de reduzir as tensões, o que vai, em parte, colocar sob dúvidas as reais capacidades de Trump de resolver conflitos, ou seja, uma medida de Biden visando atrapalhar um inimigo interno. Ainda segundo alguns especialistas, não será fácil para Trump anular a decisão de Biden. Ao mesmo tempo, tudo também não passaria de uma provocação contra a Rússia, ou seja, fazer o país escalar ainda mais, o que justificaria o envio de mais armas por parte dos países parceiros ocidentais da Ucrânia, um presente para a indústria bélica norte-americana. Do ponto de vista real, a opinião geral dos especialistas e de quem está no fronte é de que os ataques com ATACMS não mudarão em nada o progresso das forças russas. Como já disse aqui, os ucranianos realizam ataques contra o território mais distante russo há tempo, principalmente com o uso de drones. Sobre as capacidades reais da Ucrânia utilizar tais mísseis na continuação do conflito, isso dependerá bastante da disponibilidade de meios de ataque, como quantas plataformas HIMARS o país possui e ainda receberá. Washington pretende fornecer ainda mais unidades para Kiev. A quantidade de mísseis nas mãos de Zelensky é uma informação sigilosa, mas ao julgar o ataque recente à região russa de Bryansk, logo com 6 mísseis, as forças de Zelensky poderiam ou estar testando as defesas russas ou já despejando os mísseis em massa. No campo político, vários líderes mundiais possuem opiniões distintas sobre a autorização dada a Kiev. Por exemplo, Josep Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia, como um apoiador assíduo do contínuo fornecimento de armas para a Ucrânia, foi a favor da medida. Sí, la administración Biden ha autorizado el uso de las armas que entrega a Ucrania hasta 300 kilómetros dentro del territorio ruso. 300 kilómetros. Menos que nada. No me parece una distancia espectacularmente profunda, pero es lo que ha decidido la administración Biden. ¿Por qué lo ha decidido ahora y no antes de las elecciones? No lo sé. No tengo ni idea. Okay. Nosotros hemos discutido, sí, claro. Y yo he vuelto a decir lo que he dicho ya varias veces. Esta vez apoyado la decisión que ha tomado la administración americana, que a mí me parece razonable suministrar armas no solamente para parar la flecha, sino también para atacar a los arqueros, atacar allí desde donde se ataca.
Apoiadora da manutenção do conflito, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, também apoiou a decisão de Washington. Só que na lógica dela, dar mais armas seria a única forma de garantir a paz no conflito já vigente. Deswegen unterstützen wir noch mehr und intensiver bei der Verteidigung des Friedens in der Ukraine, vor allen Dingen bei der Luftabwehr. Und deswegen ist die Entscheidung von amerikanischer Seite, wo ich unterstreichen möchte, dass das ja kein Umdenken ist, sondern eine Intensivierung von dem, was bereits auch von anderen Partnern geliefert worden ist, so wichtig in diesem Moment. Já o presidente polonês Andrzej Duda tentou defender seu apoio ao uso dos mísseis Atacams contra alvos na profundidade do território russo, dizendo que eles não serão usados contra cidades como São Petersburgo e Moscou. Ele acredita que o míssil fará o serviço de atrapalhar as forças russas justamente na retaguarda para impedir novos avanços delas na linha de frente. Proszę Państwa, to są rakiety, które mają zasięg do 300 km. To nie są rakiety, którymi można razić cele w Rosji, takie jak, nie wiem, Sankt Petersburg czy Moskwa, czy inne wielkie miasta, które są oddalone od Ukrainy. To nie są rakiety, którymi można operować na terytorium całej Rosji. To są rakiety, które pozwalają odepchnąć rosyjskie zaplecze frontu i to ma niezwykle istotne znaczenie, bo to prowadzi do tak naprawdę dezorganizacji rosyjskich sił, które dokonują agresji na Ukrainę. Podkreślam to dotyczy sił, które dokonują agresji na Ukrainę. Umożliwia odepchnięcie tych sił, dezorganizację w związku z tym rosyjskich akcji. Só que no Pentágono não parecem concordar com a opinião de Duda. Recentemente mostrei para vocês uma declaração do atual secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no qual ele disse abertamente que nenhum sistema de arma por si causará a derrota do exército russo, mas que somente todo um complexo de fatores a favor da Ucrânia que poderia permitir sua capacidade de resistir aos avanços russos. Agora, em uma entrevista ao PBS NewsHour, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou que os mísseis Atacams, na verdade, não fariam diferença no campo de batalha. Ele enfatizou que o problema da Ucrânia hoje é a falta de homens no campo de batalha e que Kiev deve se esforçar mais para mobilizar mais gente, como nos inúmeros casos que mostrei para vocês da mobilização forçada. Ou seja, os europeus lançam mais fé em algum milagre por parte dos armamentos dos Estados Unidos do que o próprio Pentágono, que há tempos não dá sinais de realmente acreditar em uma vitória militar da Ucrânia. Só que nem todos os europeus. Robert Fico, premier da Eslováquia, disse o seguinte. Ako predseda vlády Slovenskej republiky vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Dal som pokyny tak ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky pánovi Blanárovi, ako aj ministrovi obrany Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi, aby na žiadnom medzinárodnom fóre a žiadnym spôsobom nepodporili toto americké rozhodnutie. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Je prekvapujúce, s akou rýchlosťou niektoré krajiny Európskej únie privítali militantný krok Spojených štátov. Ide len a len o potvrdenie, že Európska únia nie je schopná sama formulovať zásadné zahranično-politické postoje a že Západ si želá pokračovanie vojny na Ukrajine za každú cenu. Rozhodnutie odchádzajúceho amerického prezidenta Bidena výrazne ovplyvní aj plány nového prezidenta Trumpa, ktorý verejne prejavuje záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Por sua vez, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, preferiu uma linguagem mais conciliadora e alimenta esperanças de que em breve russos e ucranianos chegarão a um acordo de paz. Ele se referiu também às declarações dos russos de darem uma dura resposta aos ataques com mísseis de longo alcance contra alvos profundos em seu território.
her şeyden önce kendine yönelik bir tavra karşı, konvansiyonel silahlara karşı alınan bir tedbirdir diye düşünüyorum. Ve bu tedbire karşı özellikle Rusya'nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından da düşünülmelidir. NATO yetkilileri tarafından da bu adım gözden geçirilmelidir. Her şeyden önce Rusya kendisini koruyacak güce, kendisini koruyacak tedbirlere o da sahiptir. Sahip olmak durumundadır. Aynı şekilde bir NATO ülkesi olarak biz de kendimizi korumak ve kendimizi koruyacak adımları atmak durumundayız. Şu anda Ukrayna bizim komşumuz, Rusya bizim komşumuz. Onlarla da ikili ilişkilerimizi bu noktada korumak durumundayız. Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando que eu também estou publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal.